O trióxido de enxofre SO3 pode decompor-se em fase gasosa, originando dióxido de enxofre SO2 e oxigênio O2. A reação pode ser traduzida por 2 mols de moléculas de trióxido de enxofre no estado gasoso encontram-se em equilíbrio com 2 mols de dióxido de enxofre no estado gasoso e 1 mol de moléculas de oxigênio no estado gasoso. Quantas vezes é que a densidade do SO3 gasoso é maior do que a densidade do SO2 gasoso nas mesmas condições de pressão e de temperatura? Apresenta o resultado com 3 algarismos significativos. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma breve revisão sobre a lei de Avogadro. Vamos falar agora da lei de Avogadro. A lei de Avogadro diz o seguinte: volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, o seguinte: se estivermos a trabalhar à temperatura de 273,15 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius, e à pressão de uma atmosfera, esta temperatura e esta pressão têm a designação de trabalhar nas condições PTN, portanto estaríamos a trabalhar nas condições PTN, pressão e temperatura normais. Portanto, se estivermos a trabalhar a esta temperatura e a esta pressão, e se eu tiver a quantidade química de 1,00 mol de moléculas de oxigênio, ou seja, 32,0 gramas de oxigênio, eu consigo introduzi-la num recipiente a esta temperatura e a esta pressão se o recipiente tiver 22,4 centímetros cúbicos. Ou seja, se esta quantidade de gás, oxigênio, estiver a esta temperatura e a esta pressão, ou seja, terá que estar a esta temperatura e a esta pressão para o introduzir num recipiente e de modo a que caiba lá 1,00 mols de moléculas de oxigênio. Claro que eu tenho outra maneira de introduzir esta quantidade química noutro recipiente, mas se a temperatura e a pressão forem estas, então o volume necessário são 22,4 centímetros cúbicos. Se eu tentar introduzir uma mol de moléculas de oxigênio a esta temperatura e a esta pressão num volume inferior a este, não vou conseguir. Claro que se eu forçar e aumentar a pressão, consigo. Agora, respeitando estes valores de temperatura e de pressão, ou seja, se eu tiver aqui um manómetro e um termómetro, vou introduzindo oxigênio aqui para dentro. Se o termómetro estiver em 273,15 Kelvin, à medida que vou introduzindo oxigênio, a pressão vai aumentando. Vamos admitir que antes não estava cá nada. Vai aumentando, vai aumentando. A temperatura mantém-se nos 273,15 Kelvin. A pressão vai aumentando, vai aumentando. Quando a pressão chegar a uma atmosfera, aí eu tenho a garantia de que tenho lá dentro 1,00 mols de moléculas de oxigênio, ou seja, 32,0 gramas. A este volume, nós costumamos designá-lo por volume molar nas condições PTN. Portanto, 22,4 centímetros cúbicos. Suponhamos que temos outro recipiente e que tem este volume, 22,4 centímetros cúbicos. Vamos-lhe colocar aqui um termómetro e um barómetro. O ambiente está a 273,15 Kelvin. Portanto, o termómetro marca 273,15 Kelvin. Vamos começar a introduzir hélio. Vamos introduzir mais hélio. O que é que acontece à pressão? À medida que aumenta o número de partículas aqui dentro, o número de choques por unidade de tempo e por unidade de área com as paredes do balão aumenta. Quando eu começar a ver que a pressão é igual a uma atmosfera, então eu tenho garantido de que se a temperatura se manteve nos 273,15 Kelvin,
Então eu tenho cá dentro uma mol de hélio, ou seja, 4,0 gramas. E concluo que o volume molar do hélio, nas condições PTN, é 22,4 decímetros cúbicos. Posso fazer a experiência com outro gás, argon, por exemplo. Se o termómetro acusar 273,15 Kelvin, se o barómetro acusar uma atmosfera, então está garantido que se a quantidade química que lá estiver, que lá foi introduzida é uma mol, então o volume por ela ocupado é de 22,4 decímetros cúbicos. Se tiver metade da quantidade química, eu consigo introduzi-la em metade do volume a esta pressão e a esta temperatura. É o que aqui está, meia mol de flúor, ou seja, 19,0 gramas. Claro, cabe em metade do volume, porque a quantidade química é metade e porque as condições de pressão e temperatura se mantiveram em relação aos exemplos dados anteriormente. Como já foi referido, nestas condições de pressão e temperatura, designadas por condições PTN, o volume molar é 22,4 decímetros cúbicos. O que é que isto quer dizer? Que é o volume ocupado por uma mol de um gás qualquer. É uma constante para esta pressão e para esta temperatura. Vamos ver mais um caso diferente. Portanto, continua aqui a lei de Avogadro. Volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas. É isso que vamos ver novamente. Vamos deixar de trabalhar agora nas condições PTN, vamos trabalhar à temperatura de 293,15 Kelvin, ou seja, 20 graus Celsius, e à pressão de uma atmosfera. Portanto, nestas condições de pressão e temperatura, vamos ver se volumes iguais de gases diferentes também contêm o mesmo número de moléculas. Ora bom, se eu tentar introduzir uma mol de oxigênio à temperatura de 20 graus Celsius e à pressão de uma atmosfera no recipiente, para que respeite estes valores de pressão e de temperatura, eu, se quiser introduzir uma mol de moléculas de oxigênio, por exemplo, vou necessitar de um volume de 24,0 decímetros cúbicos. Lembra-se há pouco? O volume que era necessário era de 22,4 decímetros cúbicos. Porquê é que era menor? Era menor porque a pressão é a mesma, mas neste caso nós estamos a trabalhar a uma temperatura superior. Estamos a trabalhar a uma temperatura superior, a energia cinética média das partículas é mais elevada, ou seja, os choques com as paredes do recipiente, por unidade de tempo e por unidade de área, vão aumentar. E, portanto, se vão aumentar, o volume onde esta mesma quantidade química de gás, comparada com o exemplo anterior, caberá, terá que ser um volume maior. Para quê? Para que, se o volume é maior, então eu consigo que a pressão seja de uma atmosfera. Porquê? Porque aumentando a superfície onde as partículas chocam, eu consigo então que que por unidade de área e por unidade de tempo o número de choques seja o mesmo que à temperatura de 0 graus Celsius e à pressão de uma atmosfera do exemplo anterior. Vamos ver com outro gás, portanto com hélio, uma mol, ou seja, 4,0 gramas, e a esta pressão e a esta temperatura ele caberá também num volume de 24,0 decímetros cúbicos. O mesmo para o argon e, claro, o mesmo para metade de flúor. Portanto, só que neste caso o volume será 12,0 decímetros cúbicos. Que nome dar a este volume? Volume molar. Volume molar. Mas volume molar dissemos há pouco. Não, há pouco dissemos volume molar nas condições PTN, ou seja, à temperatura de 273,15 Kelvin e à pressão de uma atmosfera. Era o outro volume molar, 22,4 decímetros cúbicos por mol. Aqui, 24,0 decímetros cúbicos por mol. Mas continua a ser um volume molar? É um volume de uma mol. É o volume de uma mol. É o volume de uma mol. Então não é 22,4 decímetros cúbicos, nem podia ser, porque
não estamos a trabalhar nas condições PTN, porque é que havia de ser 22,4? E pronto, basicamente é isto que diz a lei de Avogadro. Depois de termos feito uma revisão sobre a lei de Avogadro, vamos então resolver o nosso problema. Nós queremos encontrar uma relação entre a densidade de SO3 e a densidade de SO2 nas mesmas condições de pressão e temperatura. Portanto, sabemos que se as condições de pressão e de temperatura forem as mesmas, se medirmos volumes iguais, mesmo que os gases sejam diferentes, eles conterão o mesmo número de partículas, o mesmo número de entidades, moléculas. Vamos então escrever a expressão da densidade, num caso genérico, é massa sobre volume, aplicada aqui a estes componentes que são gases, nós podemos escrever que a massa é igual à quantidade química de um gás a multiplicar pela sua massa molar e o volume é igual à quantidade química a multiplicar pelo volume molar. Ou seja, podemos eliminar N e a massa volúmica ou a densidade de um gás calcula-se facilmente dividindo a massa molar pelo seu volume molar desde que o conheçamos. E conhecemos um, por exemplo, nas condições de pressão e temperatura normais, nas PTN, o volume molar é 22,4 decímetros cúbicos por mol. Mas nós não necessitamos de saber se é nas condições PTN. O que precisamos de saber é que quer o SO3, quer o SO2 estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, porque se eles estiverem nas mesmas condições de pressão e temperatura, eles apresentam o mesmo volume molar. A definição então para a massa, para a densidade do trióxido de enxofre será a massa molar do trióxido de enxofre dividido pelo volume molar do trióxido de enxofre. O mesmo para o dióxido de enxofre. E há aqui agora uma característica importante. É que o denominador destas densidades é igual em ambas. Porquê? Porque estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Portanto, o volume molar destes dois gases é o mesmo. Porque nós podemos então escrever que o volume molar de SO3 é igual ao volume molar de SO2. E então podemos escrever estas equações. Se resolvermos em ordem ao volume molar, fica o volume molar no primeiro membro, a densidade no denominador do segundo membro, o mesmo para a densidade do dióxido de enxofre, este passa para o primeiro membro, este passa para o denominador no segundo membro, e portanto se são iguais, podemos igualar exatamente isso. Vamos resolver em ordem à densidade do SO3 e ficamos com esta expressão. Portanto, temos unicamente de ir a uma tabela periódica, encontrar as massas molares do SO3 e do SO2. E temos que o fazer com 3 algarismos significativos. Portanto, consultando uma tabela periódica, vamos encontrar estes valores: 32,07 massa molar do enxofre, mais 3,1600 massa molar do oxigênio, em gramas por mol. Portanto, gramas por mol de SO3. E aqui em denominador, a mesma coisa, em gramas por mol de SO2. Estamos a utilizar 4 algarismos significativos, mas apresentando o resultado com 3 algarismos significativos, encontramos então a relação entre as densidades, ou seja, o trióxido de enxofre é 1,25 vezes mais denso do que o dióxido de enxofre.